Bem, boa noite a todos. Primeiro, é um imenso prazer, agradeço muito o convite e fico muito satisfeito por ter realmente um público extenso de muitos alunos que estão ingressando agora, colegas. Inicialmente, eu vou observar que, como eu tinha combinado inicialmente, esta é uma palestra que é voltada fundamentalmente para o pessoal que está entrando. Então, meus colegas devem considerar que alguns temas que seriam relativamente superficiais ou repetidos para eles serão colocados aqui, porque a minha preocupação é que essa palestra seja de acesso não fácil, porque esse não é o nosso objetivo, mas que alcance um público amplo que está aqui presente. E eu vou começar com vocês. O objetivo, o título, é Nunca Desperdice uma Crise. Nós vamos discutir sobre as relações, o sentido da crise econômica atual, e especificamente as relações entre as explicações das crises e as políticas econômicas oriundas da experiência das crises. E eu começo essa minha discussão chamando a atenção aqui aos senhores que uma ideia que é muito forte na tradição da história econômica é a ideia de equilíbrio. Essa é uma ideia persistente dos nossos fundadores ou dos fundadores da profissão, que há leis naturais que levam os mercados a condições de equilíbrio. Essa proposição é caudatária de uma visão muito otimista dos filósofos morais de tradição iluminista. E, em especial, havia uma visão que a natureza é benevolente. E, nesse sentido, as leis naturais deveriam levar, inevitavelmente, a uma situação de equilíbrio. Isso é verdade na tradição francesa, isso é verdade na tradição britânica. Aqui eu mostro aqui para vocês a fotografia de Jean-Baptiste Say e Adam Smith. O Say se dizia o discípulo de Adam Smith. Ele, na verdade, tem alguns elementos que são muito particulares dele. E ele, basicamente, o que esses homens diziam é que as leis naturais regem as sociedades humanas e o produto dessas leis naturais leva a um mundo harmônico. Eles também diziam que os homens são movidos por incentivos. No entanto, eles viam que esse comportamento dos homens era convergente, convergiam com o interesse social. Nesse sentido, eles julgavam que da ação individualista do homem nasce o bem comum. Essa é uma visão extremamente otimista do funcionamento da natureza, que foi, inclusive, muitas vezes ironizado. Tem uma obra que é muito conhecida de quem gosta de literatura, do Voltaire, chama-se Cândido Otimismo, que, na verdade, foi escrito um pouco antes de Adam Smith e de Say, mas que ironiza justamente essa visão sempre muito rósea dos filósofos. Ele usa essa sátira, pegando a figura do mestre Pangloss, e é interessante que o livro é publicado como se fosse uma tradução de uma versão alemã de um escritor não identificado. Então, ele fala que Pangloss ensinava um monte de coisas e provava diariamente que não é efeito sem causa e que neste que é o melhor dos mundos possíveis, o castelo do seu barão é o mais belo possível dos castelos e a senhora a melhor das baronesas possíveis. Então, ele tem toda uma lógica em que ele coloca de maneira muito irônica esse excesso de otimismo dos homens da tradição iluminista de sua época. Por outro lado, em economia também tem uma longa tradição não tão otimista assim, que, ao contrário, a ordem econômica tende a situações de crise. A ideia de crise é uma ideia que se contrapõe à ideia de equilíbrio, também muito antiga, desde o século XVIII. Aqui tem duas figuras conhecidas dessa tradição, no mundo anglo-saxão, Malthus,
e, no mundo francófilo, Sismondi. Portanto, essas duas visões, elas, de alguma maneira, estão presentes na história do pensamento econômico, embora a ideia de equilíbrio ela tenha, ao longo dos séculos, permanecido como mais influente, guiando as correntes principais do pensamento econômico. Mas, independente da corrente econômica que se filie, os historiadores econômicos, que são obrigados, pelo seu campo de estudo, a trabalhar com dados e observações de processos que se desenrolam ao longo do tempo, temporalmente, eles vão reunir vasta evidência de que, nos últimos 200 anos, são observadas crises econômicas de diferentes graus de intensidade, aproximadamente a cada década. Por exemplo, o historiador econômico Kindleberg, ele aponta que, no período que vai entre mais ou menos 1722 e 1982, ele aponta 30 crises econômicas. Se nós pegarmos depois de 82, há um número ainda maior. Ou seja, são crises de várias dimensões, não apenas crises profundas, mas algumas de menor impacto nacionais, mas mostra que, ao contrário da visão um pouco mais rósea que os mercados tendem sempre ao equilíbrio, parece que crise econômica, pela sua frequência, ela não pode ser vista como uma aberração, mas como uma característica presente no processo histórico. Entre as crises, aquelas cujo impacto foi ou é muito maior e provocou, historicamente, transformações muito mais profundas na realidade econômica e política do seu tempo. Em geral, elas são chamadas de grandes depressões. Eles são fenômenos mais raros. As mais famosas são as grandes depressões do final do século XIX, 73 a 96, a Grande Depressão dos anos 30, que é de 30 e 39, e a crise atual, alguns autores vêm chamando de Grande Recessão. É difícil fazer histórias de tempo contemporâneo, você precisa ter um certo distanciamento. Eu estou usando, na ausência de um nome melhor, para esse crise recente, Grande Recessão. Ela iniciou-se em 2008 e há indicações que ela ainda não terminou. Não dá para dizer exatamente qual é o momento que essa crise teria terminado. Observe que, cada crise, a sociedade busca uma explicação para a sua origem. Entre os economistas, a busca por explicações é ainda mais acirrada. Afinal, se a economia tende ao equilíbrio, toda crise econômica, para aqueles que consideram que a economia tende para o equilíbrio, toda crise econômica seria resultado de algum erro de política econômica. Se a economia tende para o equilíbrio e você tem uma situação que se afasta do equilíbrio, ela seria decorrente de uma manipulação, de alguma forma equivocada, da política econômica. Ou então seria o resultado de um comportamento diferente, distinto do que seria esperado de determinados resultados, de determinados segmentos ou de determinados agentes econômicos. Ou seja, ela nunca seria um resultado espontâneo da dinâmica do mercado. Por outro lado, economistas que consideram a crise como uma característica inerente da dinâmica econômica têm uma visão bastante distinta desse processo. Principalmente, nesse caso, nós podemos dividir duas visões. Uma delas, que tais fenômenos podem ser evitados, ou seja, foram realmente decorrência, ou são decorrências da gestão da política econômica, mesmo em que não haja tendência para equilíbrio, é possível, na política econômica, ou fazer com que essas crises sejam evitadas ou reduzir dramaticamente suas consequências. Ou para aqueles que consideram que a crise não pode ser evitada,
em geral, acredito que a política econômica pode, no mínimo, reduzir os impactos de uma crise econômica, dos efeitos dessa crise econômica. Nesse sentido, o ponto que eu quero enfatizar aqui para os senhores é que as crises econômicas, elas nunca terminam apenas na esfera econômica. Elas podem começar de diversas maneiras, com um estouro de uma bolha, um crash no mercado de ativos, pode começar a partir de um determinado conflito, de alguma forma, numa corrida bancária, num pânico, mas todas elas se transformam, se elas são suficientemente profundas, em crises políticas. Elas começam como crise econômica e terminam como crises políticas. Ou seja, elas têm um efeito político de derrubar ou construir novos governos. Ela abre espaço para o surgimento de novas políticas. E, no limite, elas difundem novas explicações sobre a natureza da própria crise econômica. Elas abrem espaço para a busca de novas explicações sobre a natureza da crise econômica. Economia tem uma peculiaridade, ela é diferente das ciências da natureza na construção dos seus principais paradigmas, das suas proposições. Um dos pioneiros da economia de desenvolvimento, um grande economista indiano chamado Dasgupta, muito conhecido na tradição britânica, ele influencia, inclusive, ele foi o mestre de Amartya Sen, que é um Nobel em economia de origem indiana. Ele dizia que em economia as teorias são independentes umas das outras e não sucedem umas às outras. Quer dizer, quando você pega em ciência da natureza, por exemplo, um paradigma sobre se a Terra seria o centro do universo é superado por um paradigma sobre uma teoria física distinta a partir de Galileu. A física newtoniana vai ser superada pela física relativista e assim por diante. Em economia, em geral, diferentes paradigmas podem conviver, embora cada uma dessas proposições tem que ser consistente com os fatos observados. O problema é que é possível, com um conjunto de dados, nós darmos narrativas o suficiente consistentes que são fundamentalmente distintas. Isso é uma característica das ciências sociais, em especial da economia. Nesse sentido, a economia ela convive com vários paradigmas simultaneamente. Observe que cada sistema teórico, ou seja, os grandes paradigmas em economia, são testados pela sua capacidade de explicação de fatos históricos. Quer dizer, eles têm que explicar aquilo que nós observamos da realidade. A questão é que a realidade não explica a si própria. Uma velha proposição da tradição hegeliana é que, se a essência e a aparência fosse a mesma coisa, todo conhecimento seria supérfluo. Quer dizer, a teoria é necessária porque a realidade ela não se autoexplica. Nós precisamos de instrumentos cognitivos para poder chegar à realidade. Nós vemos o mundo através dos nossos sentidos, mas o mundo é muito mais amplo, complexo e contínuo do que os nossos sentidos. Então, a simplificação do mundo é feita não pelo mundo, mas pela nossa capacidade cognitiva. Nós precisamos traduzir esse mundo que é uno, que é complexo, onde não há separação entre história econômica, história política, entre física, entre biologia, e separá-lo em unidades que são passíveis de serem trabalhadas pela nossa capacidade cognitiva. Isso é um instrumento heurístico, como dizia os filósofos da ciência, os epistemólogos. Então, por outro lado, as teorias econômicas não são inocentes.
a economia é uma ciência social aplicada. Ela não tem por objetivo apenas conhecer o mundo. Ela quer conhecer o mundo para transformá-lo. Nós não somos físicos que procuram conhecer a realidade. Nem somos engenheiros que atuamos sobre a realidade a partir de um conhecimento prévio. A economia é um campo do conhecimento que, ao mesmo tempo, pretende conhecer a realidade, mas, em última instância, o que ele quer é fazer política econômica. Nós conhecemos a realidade para transformar essa realidade numa determinada direção. Isso não é tão contraditório até para alguns dos meus colegas aí presentes para as teses sobre Feuerbach, de 1845. Né? Uma delas diz que os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Curiosamente, é exatamente esse o papel do economista. O objetivo final da teoria econômica é formular política econômica. No entanto, no mundo atual, a principal, não a única, mas a principal instituição que é produtora de ideias é a academia. Cada vez mais as ideias no campo da economia, a teoria econômica surge no mundo acadêmico. Nesse sentido, eu estou citando aqui uma afirmação do Roberto Skaldevsky, que é um grande historiador do pensamento econômico, num livro recém-publicado, agora em 2018. Eu acabei de receber, saiu no final do ano. Então, ele fala o seguinte: ideias são uma fonte independente de autoridade. Homens práticos, políticos, empresários, funcionários públicos são consumidores, não produtores de ideias. Isso dá aos produtores de ideias considerável latitude com relação aos seus usuários. Os interesses constituídos não estão em posição, mesmo quando têm capacidade técnica para isso, de ditar as formas intelectuais precisas que são empregadas para defender suas práticas. O fato é que, se a academia é a grande produtora de ideias, os homens práticos são os grandes consumidores dessas ideias. Portanto, as ideias não são inocentes. Ou seja, mais uma vez, recorrendo a Skaldevsky, não há relação direta entre ideias e problemas. Fatos podem ser interpretados em diferentes maneiras. Aqueles que controlam as interpretações controlam a história. Isso traz para nós a questão do poder. Quer dizer, a interpretação dos fatos é relevante porque, no momento em que eu dou uma determinada explicação, por trás dessa explicação, eu defendo um determinado tipo de política econômica. No momento em que essa explicação se transforma em lugar comum, ela alcança o grande público como uma explicação óbvia, ela adquire uma força muito grande sobre isso. E, justamente por causa disso, é que, se, por um lado, os acadêmicos têm essa capacidade de produzir ideias, eles têm muito pouca influência na difusão dessas ideias. Ou seja, a difusão de muitas dessas ideias dependem de outros instrumentos que, esses sim, são controlados pelos homens práticos. Depende, por exemplo, do acesso à mídia, depende, por exemplo, do financiamento à pesquisa, depende da sua tradução para o grande público em think tanks, em comentaristas, em vários outros setores. Esses caminhos, essas vias, são controladas pela grande mídia. Quantas vezes vocês ligaram um jornal, sempre tem um comentarista que faz, no alto da sua arrogância, uma explicação de um problema extremamente complexo de economia, de uma maneira tão simples como todos os problemas seriam resolvidos se aqueles dirigentes pouco ilustrados seguissem as recomendações do comentarista. O mundo era muito simples. Siga essas recomendações, o resultado é inevitável. Seja o tema que for, seja um equilíbrio orçamentário, a reforma da Previdência, uma estratégia sobre o crescimento econômico, sobre regulação, pouco interessa. O problema é que são proposições simplificadas de problemas complexos que são formulados em outra esfera. É interessante
portanto, isso trata-se, essas ideias, a difusão dessas ideias são subjetivas ao crivo do poder. Tem um pequeno livro muito interessante de um sociólogo britânico chamado Stephen Lucas, foi publicado pela Palgrave em 2005, que fala sobre 3 dimensões do poder. Essas dimensões do poder são o seguinte: o poder de tomar de decisões, ou seja, a capacidade que tem um determinado grupo social ou um determinado segmento da sociedade de impor preferências e ou interesses através da ação política e controle de instituições que detêm esse poder. Por exemplo, do Congresso, da grande mídia, de posições no judiciário e em vários outros locais. Quem tem os setores que têm acesso a essas fontes de poder, eles têm capacidade de tomar a decisão. A política será esta e não aquela. Nós vamos seguir nessa direção e não em outra direção. Mas essa é apenas uma dimensão do poder. Há uma segunda dimensão do poder, que é o poder de não tomada de decisão. Ou seja, a capacidade de impor uma agenda de debates e vetar determinados temas e discussões que passam a ser construídos dos chamados espaços legítimos. Uma outra dimensão do poder diz: esse tema não é legítimo, esse tema não deve ser divulgado, não deve ser ensinado, não deve ser discutido, ele é um tema vetado. É uma dimensão negativa também do poder de estabelecer agenda. E, finalmente, há uma terceira dimensão de grande importância no mundo contemporâneo, que é aquela de influenciar pensamentos e desejos de grupos, de tal forma a fazê-los, inclusive, desejar políticas que são contrárias aos seus interesses, ou seja, ao poder de difundir ideologias. Muitas vezes, isso não é tão incomum, você pode ter um grupo, e esses grupos não são apenas segmentos populares. Nós podemos ver perfeitamente um setor, por hipótese industrial, que possa defender uma política que não é consistente com seus interesses econômicos, ou um setor comercial que dependa, por exemplo, da expansão de um consumo de massa, que possa defender políticas que reduzem o consumo de massa, que dão dinamismo ao seu próprio mercado. Ou seja, essa terceira dimensão do poder, ela tem consequências muito importantes no mundo contemporâneo. O Dasgupta chama a atenção de que as agendas econômicas são muito influenciadas por esses, entre aspas, consensos. Ele chama épocas de economia, de teoria econômica. O ponto é que as grandes depressões, ao interferirem em variáveis econômicas do mundo inteiro, elas provocam ondas de choque na sociedade e acabam trazendo novas agendas nesses momentos. Portanto, essas grandes crises econômicas estão associadas à criação de novas agendas, inclusive novas agendas de pesquisa no mundo acadêmico e o abandono de outras. Portanto, esses choques se dão porque mudanças ocorrem nas crises que levam à mudança das circunstâncias e porque também, em consequência das crises, a atitude das pessoas com referência às mesmas circunstâncias muda. Ou seja, a crise muda a realidade, mas muda também a percepção das pessoas sobre a realidade. E, portanto, ela leva a espaço de outras mudanças. Meu ponto, que é o ponto principal, por isso que eu dei o nome de que crises, em geral, nunca são desperdiçadas. As crises abrem espaço para o mercado de produtores de ideias e para o mercado de consumidores de ideias. Então, esses formuladores de teorias, isso é, os acadêmicos, os pesquisadores profissionais, vão, em geral, concorrem em apresentar explicações para a crise econômica. Qual é a natureza da crise econômica que nós estamos vivendo? Ora, se as suas ideias forem aceitas, eles se tornarão os responsáveis por
uma ideia seminal, que vai ser divulgada, que vai ser ensinada maciçamente. Isso tem implicações de status, tem implicações de poder e tem implicações monetárias. Tem muitas dimensões do chamado sucesso. O Hicks falava da agenda, da possibilidade do sucesso em decorrência desse detalhe. E as suas explicações refinadas serão simplificadas e popularizadas para o público comum. Pessoal aqui que gosta de comércio internacional, a teoria pura de comércio internacional, que foi formalizada em 4 grandes teoremas de um economista americano chamado Samuelson, era muito sofiscada, tinha um mando de premissas, e Samuelson dizia, cuidado de aplicar esse modelo à realidade sem levar em conta as especificidades do mundo real. No entanto, muitas dessas proposições são apresentadas por esses comentaristas de maneira extremamente simplificada como verdades absolutas, sem nenhuma das considerações dos sofisticados modelos trazidos por um autor como Samuelson. O sucesso também traz isso, também traz vulgarização, simplificação de proposições interessantes, muitas vezes, e complexas. Por outro lado, as elites econômicas e os diversos grupos de interesses buscam, no mundo acadêmico, ideias que são consistentes com os seus interesses e com os seus preconceitos. Quer dizer, sempre há alguém dizendo, em algum lugar, alguma coisa que faz sentido para o grupo de interesse que eu pertenço. Então, há também uma disputa, por outro lado, daqueles que buscam instrumentalizar a crise para implementar políticas que, sem nenhuma razão muito sofisticada, mas muito mais sua intuição ou percepção, eles defendem como válidas. Pode ser protecionistas, pode ser xenofóbicas, pode ser qualquer coisa, pouco importa. Não é apenas a esquerda ou a direita, mas claramente abre oportunidades para essa busca de quem fala aquilo que eu, ou o meu grupo, considera razoável. Nesse sentido, crises econômicas nunca são desperdiçadas. Nunca são desperdiçadas em que sentido? Essas ideias no mundo acadêmico e seus consumidores usam as crises. Crises são momentos interessantes, são momentos em que essas situações, onde essa disputa por ideias no mundo acadêmico e na sociedade, elas se acirram, elas ficam mais claras. Em outros momentos, elas tendem a ficar mais comportadas, mais distantes, na normalidade de uma ortodoxia. Nas crises, muitas vezes, pode ocorrer grandes mudanças no chamado mainstream, na corrente principal de pensamento. Ou seja, pode ascender novas ideias que antes seriam heterodoxas e passam a ser ortodoxas em decorrência da crise. Ou seja, passa a ser um novo cânone, a nova direção. Então, se vocês pegarem aqui, peguei 4 momentos históricos diferentes. A Grande Depressão na década de 70 é a consolidação do padrão ouro e a ascensão da teoria econômica neoclássica, de tradição marginalista. A Grande Depressão da década de 30, e se a gente pode esticar isso com a Segunda Guerra Mundial, vai levar à ascensão da teoria econômica keynesiana, das políticas macroeconômicas ativas e da construção de um capitalismo regulado. O chamado excepcionalismo pós-guerra foi um período de crescimento muito acelerado. Na década de 70, que está difícil de ver, não ficou bom, mas na década de 70, a crise do sistema de Bretton Woods, desse sistema do pós-guerra, da maneira em que se produzia, do paradigma tecnológico metal-mecânico, eletromecânico, leva a um momento de transformação também, e a ascensão de novas correntes críticas daquele modelo de Estado regulado de tradição keynesiana, que, com toda a cautela e cuidado da ausência de um nome
melhor, eu estou chamando aí de políticas neoliberais. Quando eu disse, não existe uma teoria neoliberal, na verdade existe um movimento que envolve coisas muito diferentes. Mas, na ausência de um nome mais apropriado, eu estou chamando disso. Esse é o momento da globalização, da aceleração da globalização, das inovações financeiras, em especial a chamada securitização, a transformação de alguns ativos não comercializáveis em ativos comercializados, a chamada financeirização, ou seja, o aprofundamento do papel das finanças, o crescimento do valor adicionado no mercado financeiro por sobre as economias. E agora, onde é que nós estamos? Que, afinal de contas, é o objetivo final. O que vai trazer essa crise de 2008? À primeira vista, parecia, bem, será que será uma crise desse neoliberalismo que nós estamos dizendo? Aparentemente não foi à primeira vista, mas conforme nós passa o tempo, parece que nós temos sim um problema grande por esse lado. Não necessariamente com uma resposta com caminho à antiga social-democracia ou à esquerda, mas uma ascensão daquilo que os americanos chamam alt-right, direita alternativa, e os europeus chamam de far-right, direita extrema. Mas tem várias outras coisas, tem também a ascensão da China, tem a disputa pela hegemonia econômica mundial, e tem uma imensa instabilidade política gerada pela crise de 2008. O que eu vou discutir agora com vocês? Por que pós-2008 o mundo todo passa por uma grande instabilidade política decorrente ou influenciada pela crise econômica? Vamos tentar trazer alguns elementos de vocês para tentar explicar alguns fatores de estabilidade da economia mundial na segunda década do século XXI. Para isso, eu recorri num grande arquivo formado pelo pessoal do Piketty, lá da Paris School of Economics, uma escola, o grupo que estuda a distribuição de renda, com o objetivo de trazer alguns desses números para mostrar por que a crise tem tido um impacto tão grande dentro disso daí. O ponto é que os efeitos políticos dessa crise decorrem, em grande parte, do imenso custo que a população dos países industriais avançados, em especial, mas não apenas, pagou em função dela. Essas crises, esse pagamento, esse custo para esses grupos tem a ver com redução de emprego, com redução de salário real, com redução de oportunidades, uma série de elementos em torno disso. Bem, vamos começar com um cenário muito geral sobre desigualdades da renda global. Nós temos as regiões, a região com melhor distribuição de renda do mundo é a Europa, né? E em 2016, a percentagem da renda dos 10% mais ricos da população na Europa era 37%, 41% na China, 46% na Rússia, 47% nos Estados Unidos e Canadá, 55% na África subsaariana, Brasil e Índia, e na região mais desigual do mundo, Oriente Médio, 61%. Existem várias maneiras de se medir desigualdade, isso é uma delas. Tá? Não vou entrar em grande discussão em torno disso aqui com vocês, né? A fonte é esse World Inequality Report, de 2018. O fato é que, desde 1980, mas, aparentemente, com aceleração a partir de 2008, a distribuição de renda vem piorando, embora em diferentes velocidades, no mundo inteiro. A desigualdade, desde 80, vai crescer aceleradamente nos Estados Unidos, na China, na Índia e na Rússia, e moderadamente na Europa. A Europa é a região do mundo onde essa alteração ocorreu, mas ocorreu de forma mais moderada.
No Oriente Médio, na África subsaariana, no Brasil, não houve mudanças profundas, mas o Brasil e essas outras regiões já parte de uma base muito desigual. Então, essa desigualdade não piora, mas também não há melhoras sensíveis. O fato é que essa diversidade de tendências tem muito a ver com comportamentos diferentes das instituições dos diversos países dentro disso. No caso da Rússia, a mudança foi abrupta. O fim da economia de comando, o fim do socialismo real, leva a um profundo aumento de desigualdade da chamada economia de transição. A China, o crescimento da desigualdade foi moderado, porque a mudança de populações do centro para a cidade levou a uma melhora muito grande desse setor. Ou seja, na China todo mundo cresceu, melhorou, alguns melhoraram mais do que os outros, a renda piora, mas é uma percepção da massa da população de melhoria do bem-estar econômico. Estados Unidos e a Europa Ocidental, que tinham nível similar de distribuição de renda no início dessa série, em 1980, em 1980, 1% mais rico tinha 10% da renda nas duas regiões. Em 2016, esse número alcança 12% da Europa, ou seja, 1% mais rico ganha 2% do PIB na Europa, mas ele dobra a renda nos Estados Unidos, passa para 20% nos Estados Unidos. Então, se as duas economias eram similares no final desse excepcionalismo pós-guerra, elas ficam muito diferentes ao longo do século XXI. Nos Estados Unidos, os 50% mais pobres tiveram a sua participação reduzida de 20% em 1980 para 13% em 1916. Então, isso tem impacto político profundo dentro desses setores. O caso americano tem uma infinidade de problemas, desde diferença da educação, tem um sistema tributário que é pouco progressivo, ou seja, quem ganha menos, em geral, tende a pagar mais ou menos equivalente, e algumas vezes mais do que os mais ricos, e os altos salários no topo da pirâmide. Na China, como eu falei para vocês, também houve um crescimento de desigualdade. Mas quando você pega o mundo como um todo, é muito interessante, e eu vou depois explicar para vocês. O mundo, quando você fecha a economia mundial, há uma melhoria, ou pelo menos há uma permanência na distribuição de renda. Porque com o crescimento da renda da China, quando você agrega tudo, a distribuição de renda no mundo aumenta, mas ela piora no interior de cada Estado nacional. O que dá um resultado muito curioso. Veja só, o resultado do fato de que os 50% mais pobres da população global teve um grande crescimento de renda, imenso crescimento de renda, devido ao crescimento da Ásia, particularmente da China e da Índia, mas o crescimento da desigualdade dentro dos países foi expressivo. 1% mais rico da população mundial capturou 2 vezes mais do que os 50% mais pobres, esse aumento de riqueza ao longo desse período. Mas quando você pega em conjunto, o crescimento da renda foi pequeno ou zero para os indivíduos situados entre 1% a 50% da renda, o que inclui a renda média e baixa dos Estados Unidos ou da Europa. Eu vou mostrar para vocês que os grandes perdedores da globalização foram os trabalhadores europeus e norte-americanos. Quer dizer, aqueles caras que são, no mundo, estavam no meio da pirâmide, em termos de renda, com o crescimento da renda da Ásia e a perda da sua posição relativa, o resultado é que é uma imensa perda desse pessoal. Isso dá como resultado isso que vem sendo chamado de curva elefante. Aqui mostra, aqui dá para ver aqui, olha, o crescimento da renda real para o adulto em percentagem. Então, mostra o que cada grupo capturou do crescimento total da renda ao longo do período que nós estamos tratando aqui. Observe que os países, esse grupo
mais pobre aqui, eles capturaram uma percentagem importante. Dizer isso, nós estamos falando aí as populações relativamente pobres da Ásia, da China, que se deslocam do campo para as cidades como trabalhadores. Esse pessoal tem um ganho e tem uma melhora de renda para essas pessoas. Aqui, no meio desse processo aqui, na economia mundial, essa grande classe média, dá para ver que eles têm a sua capacidade de expansão de renda fica muito limitada. E quem mais ganha? Veja, quanto mais você se aproxima do ponto 001 da população, você tem uma parcela maior de apropriação da renda desse processo. Ou seja, claramente mostra o seguinte, quem ganha nesse processo de globalização? Os muito pobres da Ásia e os muito ricos do Ocidente. E quem perde? Principalmente os trabalhadores organizados da Europa e dos Estados Unidos, que são os principais perdedores desse jogo. Ora, isso não vem sem custo. Esse pessoal procura seus interlocutores. Aqui é interessante que você tem a divisão geográfica global dos grupos de renda. Em 1990, observe, a Índia tem uma participação relativamente pequena aqui. A China aqui estão diferentes níveis de renda, está vendo? Da renda global. Observe que a China não tem ninguém que está entre 1% mais rico na população mundial. Onde é que estão os mais ricos da população mundial? É uma coisa interessante. Aqui, a América Latina, desculpe, a América Latina está aqui. Estados Unidos e Canadá, Europa, aqui na década de 90 já tem a Rússia também. Vamos pegar agora em 2016. Observe entre os mais ricos mundiais onde é que estão. Estados Unidos e Canadá. China já tem um número expressivo de pessoas entre os mais ricos da economia mundial. A América Latina se mantém mais ou menos constante, não cresce, mas também não perde de maneira expressiva. E aqui é o Oriente Médio. E a Rússia aparece também dentro desse modelo. Quer dizer, claramente mostra que esses muito ricos do mundo se beneficiaram com referência a esse processo. Então, para rapidamente passar aqui algumas coisas, o que você tem, então, como resultado desse processo? O crescimento da renda do 1% mais rico e a estagnação dos 50% mais pobres na Europa e nos Estados Unidos. Eu vou pular um pouco isso, para chamar a atenção um processo interessante. Se nós projetarmos esse crescimento da distribuição de renda por mais anos, nós tivemos aqui um potencial de conflito gigantesco. Aqui é o seguinte, se todos os países seguissem o percurso dos Estados Unidos entre 1900 e 1916, a percentagem do 1% global, que pegaria da renda do mundo, ele pularia de 15% em 1980 para quase 30% ao final desse período. Isso é, se o percurso fosse seguido ao modelo americano. Se seguisse a tendência média, haveria um crescimento ainda da desigualdade, um pouco menor que o modelo americano, aí para 20 e poucos por cento. E se fosse o modelo europeu, você tem um cenário de manutenção do nível de desigualdade atual. Com referência aos 50% mais pobres, é o inverso, né? No cenário 3, eles crescem a sua participação no mercado, na economia mundial. No cenário 1, eles caem um pouco e no cenário 2, eles caem muito. Ou seja, se não houver mudanças, nós temos contratado uma instabilidade política crescente na medida que democracias que não entregam para a massa do seu cidadão melhoria de bem-estar tendem a ter problemas de instabilidade no plano eleitoral. Ou seja, um dos grandes aspectos da chamada grande recessão, da crise atual, é esse crescimento da instabilidade econômica, a dificuldade do acesso ao emprego e vários outros elementos associados a isso.
Dos grandes sucessos da chamada agenda neoliberal dos anos 80 e 90 foi puxar à direita a agenda da social-democracia. Ou seja, os trabalhistas europeus, os Labour, fizeram com o chamado New Labour uma agenda que rompia a sua tradição social-democrata quando chega ao poder com Tony Blair. Nos Estados Unidos, com Clinton, a sua política é uma continuidade um pouco mais moderada das políticas dos governos anteriores, com alguma diferença em políticas sociais pontuais, mas muito diferente da tradição dos chamados liberals americanos, ou seja, da tradição do New Deal. Nesse sentido, esses dois grupos, na verdade, a agenda dessa nova esquerda mudou muito mais para ser em cima de questões identitárias do que nas questões de direitos sociais. Qual foi o resultado desse processo? Uma grande migração dos votos desses trabalhadores para setores populistas de direita. Ou seja, uma das consequências desse processo foi a ascensão de grupos que pareciam que tinham sido desaparecidos dos porões, no lixo da história. Por quê? Porque a sua história no século XX foi dantesca. Estão vinculados às piores calamidades no século XX, né? Desde o Holocausto, às grandes carnificinas na Espanha, em vários outros lugares do mundo, que são as políticas de extrema direita, dessa direita extremada, que tinha perdido legitimidade no pós-guerra. Esses movimentos renascem criticando o liberalismo clássico pela sua visão globalizante e criticando a esquerda, a nova esquerda, esses setores pela esquerda, principalmente pela sua ênfase numa visão também globalizante, né, na abertura aos imigrantes, na agenda identitária e não nos interesses dos trabalhadores nacionais, nativos, etc. Então, na verdade, muitos desses grupos são liderados por figuras populistas, que recorrem a emoções populares, rejeitando argumentos racionais e moderação, e usam frequentemente formas de comunicação da mídia eletrônica, que passa a ser uma mudança nesse processo. Eu quero chamar a atenção para vocês que, na economia mundial, essa chamada alt-right, ela é vista como adversária das estratégias neoliberais. Por exemplo, os partidários da direita liberal americana, os partidários de Hayek, que são representados principalmente pelo grupo Friedman, do Cato Instituto e do chamado Foundation for Economic Education, eles são duros críticos do Trump e dos grupos da chamada direita alternativa. Eles chamam essas coisas, eu não vou entrar aqui em discussões, de direita hegeliana, pela visão idealista dessa direita, e referem a essa direita como herdeira da tradição de Carlyle e da tradição dos filósofos fascistas do período entre guerras, que deu origem ao nazismo, aos regimes duros na Espanha, em Portugal e em vários outros lugares do mundo. Então, eles dizem, olha, nós não temos nada a ver com isso, nós somos libertários, nós somos liberais, nós não temos a ver com esta política aqui. É verdade que periferia é periferia, a periferia, às vezes, tem coisas estranhas. Em geral, a extrema-direita, por exemplo, no caso da Hungria, onde você tem figuras como o governo húngaro, que é um governo de extrema-direita, ele vai fazer políticas de bem-estar social ou nacionalistas. Agora, o governo das Filipinas e o governo brasileiro são diferentes desses modelos. São as peculiaridades dos países periféricos. São um pouco estranhos, são animais estranhos, que não é muito claro como é que essas coisas ficam no interior desse processo.
A crise econômica, nós já estamos caminhando para o fim, para a gente ter algum tempo de debate, ela também abre espaço para toda uma nova agenda de discussão sobre temas emergentes de economia. Por exemplo, as consequências econômicas da redução da oferta de emprego com o avanço de tecnologias de inteligência artificial. A inteligência artificial está chegando pela primeira vez a tirar empregos de segmentos de classe média. Ou seja, pela primeira vez, setores que consideravam estar relativamente protegidos estão começando a sentir os efeitos desse processo. O que faz uma nova fronteira. Toda vez que havia uma revolução tecnológica, houve aumento de desemprego. Na primeira revolução tecnológica na agricultura, havia um aumento de desemprego, mas esse aumento era absorvido pelo dinamismo de outro setor, por exemplo, na indústria. Crise da indústria, se expandia os serviços, que de alguma maneira absorvia essa mão de obra. E quando você passa a ter uma revolução tecnológica dos serviços, na última fronteira, o que isso acontecerá? Você tinha dois caminhos possíveis. Ou reduzir dramaticamente a jornada de trabalho, ou garantir renda mínima, você transferir o resultado do aumento de produtividade, ou então provocar um cisma social gigantesco, com poucas pessoas que têm acesso a essas posições ganhando muito e a massa, de alguma maneira, marginalizada. Isso são questões que se colocam. Há problemas econômicos relatados da internet, inclusive a questão da proteção da individualidade e do direito da privacidade dos indivíduos. É uma nova questão que passa pelas questões de regulação. Veja, eu poderia passar muito tempo discutindo aqui com os senhores. O objetivo dessa palestra, até pelo tema exíguo que nós temos, não é trabalhar com cada uma dessas questões de forma extensiva. Quem tiver interesse, posteriormente isso já amplificado, vai ser... eu vou publicar como texto de discussão aqui do Instituto, mas com um pouquinho mais de profundidade, sem as limitações temporais trazidas para uma palestra do gênio. Alguma das conclusões é o seguinte, que nenhuma das correntes econômicas que estão hoje na praça parece trazer soluções definitivas para a dimensão dos problemas que nós vemos enfrentando. Há muitas questões em aberto. Nós estamos vivendo não apenas um grande momento de mudança na economia mundial, mas um grande momento de mudança na teoria econômica. Quer dizer, o que chama atenção aqui para vocês é que vocês, que estão, agora falo para vocês iniciando o curso, têm uma situação muito peculiar. Por um lado, um momento assustador, um momento de imensa crise. Por outro lado, crises são tempos interessantes. São tempos onde nós somos testemunhas de momentos de mudança. Somos testemunhas de transformações profundas. Quem sabe, do grupo de pessoas que estão entrando aqui, você não vai ter algumas ou parcelas de pessoas que vão fazer contribuições relevantes para explicar o tempo que temos ou para formular políticas de saída de cada uma dessas questões. Por isso, embora para a minha geração, para os professores que estão aqui, eu sei que esses são tempos muito assustadores, eu recomendo a vocês ao contrário, também, tal como as disputas de ideias que têm situação de crise, não desperdiçar a oportunidade de viver a vida universitária num momento de crise tão importante como esse. É um momento em que as ideias estão abertas, os caminhos estão pouco obstruídos e muitas coisas podem se transformar. Se a minha geração, né, que já ultrapassou os 60 anos, está na sua 7ª década de vida, pode não ver mudanças significativas, vocês que têm décadas de vidas pela frente, certamente o verão. E, tenho certeza, serão protagonistas nesse processo de mudança. Portanto, eu dou as boas-vindas para vocês aqui no Instituto de Economia, aqui na UFRJ, para os alunos de Relações Internacionais. Foi um imenso prazer falar para vocês e espero ter contribuído para levantar alguns pontos de reflexão e de perplexidade, da minha perplexidade, das pessoas da minha geração, sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. Muito obrigado.